Todos abriram aí na página 30. Bom dia, bom dia. Pronto, gente, preste atenção. Ainda continuando aí com esse capítulo de plano cartesiano e gráficos. Já vimos a questão do plano cartesiano. Vamos trabalhar agora com gráficos, onde essa parte do gráficos que nós iremos ver hoje é referente à estatística. Então, esse conteúdo ele se encontra aí entre as páginas 30 e 34 no livro de vocês, volume 4. Então, assim, estatística é um conteúdo de grande importância no nosso dia a dia, porque constantemente encontramos dados estatísticos no nosso dia a dia, não é verdade? Em jornais, em televisões, em reportagens de televisões, então encontramos dados estatísticos. Então, vamos iniciar aí na página 30, onde nós vamos ver o que em relação à estatística. A estatística que está inteiramente ligada à pesquisa. E o que é pesquisa? Pesquisa não é... Pesquisa nada mais é do que a descoberta de novos conhecimentos. Mas para descobrir novos conhecimentos, eu tenho que ir em busca de dados. E essa busca de dados, nós vamos ver que ela é chamada de coleta de dados, tá bom? Então, para se fazer uma pesquisa, sabe-se que tem que saber o que se vai pesquisar, tem que ter uma pergunta, tá certo? Objetivando o que realmente você quer pesquisar. Logo em seguida, você precisa organizar esses dados através de gráficos e tabelas, tá certo? E também existe um público-alvo, que justamente as pessoas com quem você irá efetuar essa pesquisa. Então, aí, estatística, leitura e interpretação de gráficos, porque nós iremos fixar em relação à estatística na parte dos gráficos, onde veremos que existe uma infinidade de gráficos, mas aqui nós iremos ver alguns deles, tá certo? Então, tem assim, ó. O fazendeiro fez um bom planejamento para o plantio de cacau e a plantação. Aconteceu conforme o esperado. Segundo o agricultor, a germinação foi boa e tudo indica que haverá uma excelente safra. Enquanto aguardava o crescimento dos cacaueiros plantados, o fazendeiro planeja os próximos passos, a colheita e a venda de produtos. Para isso, ele realiza algumas pesquisas em gráficos sobre a produção de cacau no Brasil e no mundo, seu preço de venda e sua demanda, tá certo, de consumo. Veja, vai ser realizada uma pesquisa. Ele deixou bem explícito aqui. Para isso, ele precisa realizar algumas pesquisas. Aonde que ele vai realizar essas pesquisas? Em gráficos, tá certo? Então, aqui na primeira questão, porque existe a pesquisa, que ela é chamada pesquisa direta, e a pesquisa indireta. A pesquisa direta é quando se vai diretamente ao público-alvo e se faz essa pesquisa, tá certo? A pesquisa direta. E a indireta, você vai em busca de algo que já foi pesquisado, tá bom? Você vai em busca, geralmente através de internet, jornais, entre outros. Oi. Joaquim, ele falou que fez o simulado na segunda e no sábado e domingo ele estava na casa estava no médico. Aí ele perguntou se a senhora aceita o simulado, que ele não fez no dia 7, fez na segunda. Pronto, eu vi, agora que eu vi, certo? Então, isso será decidido pela coordenação, depois eu falo com a coordenação, tá bom? Porque até agora eu não recebi nenhum simulado. Aí depois a gente conversa, vamos lá. Como assim a senhora não recebeu nenhum simulado? Eu fui entregar o meu, não foi, professora? Porque eu vou pegar hoje. Vou pegar hoje o simulado. Hã? Eu vou pegar os simulados hoje. Ó, primeira questão. Na primeira pesquisa, o fazendeiro analisou os gráficos apresentados na figura abaixo, realiza as atividades propostas para ajudá-lo a interpretar as informações que esses gráficos trazem. Gente, temos dois gráficos aqui, tá certo? Circulem logo aí o título, porque mais adiante ele vai pedir para circular. Tá vendo que está circulado? Circulem logo aí, porque mais adiante vai pedir. Esse gráfico aqui, ele é chamado de gráfico de setores, ou gráfico de pizza, ou gráfico circular. Esse primeiro gráfico aqui, ó. Nós iremos chamar gráfico de setores, ou gráfico de pizza, ou gráfico circular. Em alguns casos, ainda ele chama de gráfico de bolacha. Então, vejam, ele é nesse formato circular, onde ele é dividido... Oi? É para circular o quê? O título. O título. Tá vendo? Vejam só. Circular o círculo.
o título principais continentes tá. e países produtores de Porque eu tenho cacau que e circular. amêndoas em 2013 e 2014. Gente, prestem atenção. Nós temos aqui um único título e dois gráficos que foram construídos. Um gráfico que é chamado de setores. Esse outro gráfico aqui, ele é chamado de gráfico de colunas, tá certo? Ou gráficos de barras horizontais, verticais, desculpa. Gráficos de colunas ou gráficos de barras verticais. Percebam que aqui, esse gráfico de colunas, ele é formado por retângulos, onde a distância entre cada um desses retângulos sempre será a mesma distância, e a largura dos retângulos também será sempre a mesma largura. O que vai variar aí é com relação ao comprimento, tá certo? Então, nós temos aí, no gráfico de setores, ele é dividido em algumas partes, onde cada uma de suas partes, ele se refere a determinada coisa. Por exemplo, temos aqui a legenda, produção em toneladas. Então, temos aqui da África, que no caso é de 2.996.640. Na América, que é de, no caso aqui, 665.920. E na Ásia e Oceania, que é 499.440. É fácil perceber que a produção é maior na África, tá certo? Com relação a esse outro aqui, nós temos aqui a Costa do Marfim, temos o Brasil, o Equador, o outro que também é apagadinho, se eu só olhar aqui no livro de vocês, é o Gana, né? Depois vem a Indonésia, depois vem a Nigéria, depois da Nigéria, nós temos a Papua Nova Guiné, temos República Dominicana, Camarões e outros. Então, aí, é fácil perceber que a Costa do Marfim a produção é bem maior, enquanto que na Papua Nova Guiné a produção ela é bem menor, tá certo? E temos aí a fonte de onde foi retirada essa pesquisa. Então, aí, só é para vocês circularem o título. Todos circularam o título? Passando. Agora, a letra A. Circule de vermelho, letra de vermelho. Vocês têm lápis vermelho? Mas sem problema não, tá? Deixem circular de lápis mesmo. Circule de vermelho o título dos gráficos e reflita com seu professor e seus colegas sobre a importância de se analisar o título de um gráfico. Por quê? É através do título que vai saber o assunto que está sendo abordado no gráfico, não é verdade? Então, coloquem aí, ó, na letra A, que o título representa o assunto abordado no gráfico. De que se trata esse gráfico? Na letra B, qual dos dois gráficos apresenta a produção anual de 2013 a 2014 por continente? Então, seria o gráfico de setores, ele está dividido por continente. Então, o gráfico de setor à esquerda representa a produção de cacau por continente. Verifique com seus colegas e seu professor onde estão localizados nos gráficos as informações que respondem essa pergunta. Então, essa informação ela está onde? Na legenda do gráfico de setores, a legenda que cada cor está sendo lá representada de acordo com as informações. Então, assim, e o eixo horizontal do gráfico de barras representa os países produtores de cacau. O eixo horizontal são aqui os países, ó, esse horizontal está representando os países, onde eu li cada um deles para vocês, tá certo? Então, coloquem aí letra A e letra B. Vamos. Essa é a página 30. Vamos agora para a página 31. Ok? Vamos, eu pretendo ir com vocês até a página 34, e a página 35 e 36 será atividade de casa, certo? A página 35, eu pretendo ir até a página 34 hoje, e a página 35 e 36 será de casa, e na próxima aula já iremos para o capítulo 3, sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Isso. Pronto, pessoal, vou passar. Posso passar? Pessoal aqui que estão em casa. Sim. Ô tia, português que é para escrever, eu queria que fosse matemática, fosse só de marcar X e fazer conta.
Mas tem que escrever um pouquinho, porque estatística geralmente tem coisas para escrever. Ave Maria. Mas tem Posso, muita coisa, gente? né? Ó, bora perder tempo não para Pode. ganhar tempo? Posso passar, né? Vamos lá. Qual foi, gente? Vê só, eu fiz uma interpretação no gráfico. Antes da gente ver as perguntas, eu já tinha feito uma interpretação. Então, quando eu pergunto qual foi o continente que mais produziu cacau em 2013 e 2014, se vocês votarem lá, perguntou o continente. Então, temos aí três continentes: África, América, na verdade, quatro, Ásia e Oceania. Vejam que o que foi maior foi a África, como eu coloquei aqui, ó. A África foi o continente que mais produziu cacau em 2013 e 2014. Basta colocar a África, tá certo? Coloque só a África. Letra D. Segundo o gráfico de colunas, como eu mostrei para vocês, o gráfico de colunas, que também é chamado de gráficos de barras verticais, qual foi o país que mais produziu cacau e qual sua produção? Então, eu falei também para vocês, quando eu estava explicando, que foi Costa do Marfim, com 1.610. Tá certo? Então, aí, ó, Costa do Marfim foi o país que mais produziu cacau, tá certo? Vocês podem também reduzir, vocês podem colocar aí Costa do Marfim, vírgula, com ele botou em milhões, ó, com 1,61 milhões de toneladas. São três perguntas, né? E o país que menos produziu cacau, também mostrei para vocês, tá bom? Tá bom? Que foi o país que menos produziu foi Papua Nova Guiné com 40 mil toneladas, certo? Aí eu falei para vocês, tem a interpretação de gráficos. Letra E. Qual foi a produção de cacau do Brasil em 2013 e 2014? Vocês teriam que somar tudinho, tá? Porque aí perguntou qual foi a produção do Brasil. Não, é do Brasil só, né? Desculpa, só do Brasil. Aí vocês iriam voltar aqui rapidinho, tá, gente? Só do Brasil, ó. 210, tá vendo? No Brasil, 210. Então vocês iriam aí, ó, colocar, só botava, ó, o Brasil produziu 210 toneladas de cacau. Basta colocar isso, tá? Na letra F, que seria uma pesquisa para vocês fazerem, tem assim, atualmente qual a posição que o Brasil ocupa no ranking dos países produtores de cacau? Então, as pesquisas mais recentes encontram-se entre 2017 e 2019, diz que em 2017 o Brasil ainda se manteve na quinta posição. Já em 2019 ela caiu duas posições, ficando aí no caso, na sétima posição, tá certo? Então, concluam aí para poder passar para a página, ainda a mesma página, né? Página 31, vamos para a segunda questão. Essa parte aí de estatística que nós estamos estudando é apenas a parte de interpretação de gráficos, já é bem simples. Vimos aí gráfico de setores, gráfico de colunas, tá certo? Vamos ver agora gráfico de segmentos, que também é chamado de gráfico de linhas, tá certo? E no caso é a segunda questão. Dá um tempinho aí para vocês poderem copiar. Uhum. Pessoal aí online, tem alguém fazendo ainda? Eu tô na letra F. Tá bom, meu amor. Mas na letra E só coloca, o Brasil produziu 210 toneladas. Como, tia? O Brasil produziu, só para resumir, o Brasil produziu 210 mil toneladas. Fora Richard, tem mais alguém aí online que ainda está fazendo? Eu, Pronto. Tá em qual, meu amor? Acabei.
Tô na letra E. Na letra E, É, tá certo. Só Douglas agora. Pronto, se só é Douglas, ninguém falou, né? Se tiver, falem, tá bom? Ok, Esther. Vou só esperar Douglas voltar no casa F, né, Douglas? é, Pronto, dá mais um tempinho esperar Douglas, tá certo? Para Tá bem. poder. Tem 11h20. 11h20. Ô, Para tia, poder. essas duas últimas aulas são suas, né? Oi? As últimas duas aulas são suas, né? Não, só é uma, vai até 11h20. A próxima é de quem? Não sei. Samanta. Samanta não Terminaram vocês aqui, né? Adiantem. Douglas, assim que terminar, meu amor, avise. O simulado tava facinho. Muito. acabei de. É porque minha avó teve médico acabei. sexta, sábado e domingo. Se foi que ela teve que ir pro médico, tava vendo o exame. Aí lá onde fica ela, não tem internet, ela não teve como eu fazer. Fiz segunda agora. Eu tava em casa. Qual é? E 99,50. Tu marcou 199? Tu botou 199? Então, tá certo. Acabei de. Acabou, Douglas? Acabei. Pronto. Quem? Eu não sei. Olha, preste atenção, gente. Segunda questão. Para entender melhor o histórico da produção de cacau no Brasil e em dois estados que são os maiores produtores nacionais, o fazendeiro parou. O fazendeiro analisou o gráfico abaixo. Responda as perguntas a seguir para ajudá-lo a interpretar as informações apresentadas. Então, temos assim, ó, um gráfico aqui de segmentos, porque é formado por segmentos de retas. Temos aqui o eixo vertical, que se refere à produção de cacau em 1.000 toneladas, tá certo? Temos aqui, ó, produção de cacau em 1.000 toneladas. Então, temos aí a legenda, o azul, que é o Brasil, o laranja meio vermelhado, né, Bahia, e o verde, Pará. E temos aqui no eixo horizontal os anos, tá certo? Então, na letra A, converse com seu professor e colegas sobre os elementos apresentados no gráfico acima. Então, nesse primeiro pontinho, o que representa cada uma das linhas coloridas desse gráfico? Então, a linha azul é a produção de cacau em 1.000 toneladas do Brasil. A linha laranja, laranja mesmo, tá? Ó. A linha laranja é a produção de cacau em 1.000 toneladas da Bahia. E a linha verde é a produção de cacau em 1.000 toneladas, como aqui diz que é em 1.000 toneladas, do Pará. Bem fácil isso aí. Na letra A, no primeiro pontinho. Na letra B, quais informações contidas no eixo horizontal? Olha, no eixo horizontal estão representados os anos. E no vertical, como eu tinha falado para vocês, é a quantidade produzida. Então, aqui, quais elementos do gráfico apresentam essas informações? Essas informações aparecem no rótulo dos eixos. Então, aqui, ó, elas Ô, aparecem tia, no rótulo dos eixos. Oi. sabe o livro da segunda unidade? Tem como? É porque, tipo assim, eu não tô em casa, eu tô na casa da minha mãe, entendeu? Aí eu vou pra casa dos meus avós, que é perto do colégio, talvez amanhã. Aí tem como eu deixar lá amanhã o livro da segunda unidade? Deixar o quê? O livro da segunda unidade. Pode, sim. Então amanhã eu vou lá no colégio pra poder deixar. Pronto, a gente vai para a página 32, tá certo? Adiante aí, por favor, para poder a gente ir agora para a página 32. Ainda tem a letra B, C, D, E e F. E vamos para a terceira questão, vamos ver aí, esse é um gráfico de segmentos, tá certo? E vamos ver agora na terceira questão, daqui a pouco, é um gráfico de barras horizontais.
Tia, Oi. desce um pouquinho, por favor. Descer. É, Peraí, deixa eu ajeitar aqui, tá? tá. Ô, tia, tem como diminuir, não? Vê se melhorou agora. Ô, tia, a senhora já recebeu todos os simulados? Diminui um pouco, assim, para poder ver o outro lado também. Vê o quê? O lado esquerdo também, ver a coisa toda completa. Apostou de lado, foi? Foi. Ô, tia, a E senhora já recebeu agora? todos os simulados? Dá já? para ver, obrigado. Foi? Falem A agora. senhora já recebeu Foi. todos os simulados? Você já corrigiu o simulado? Uhum. Eu vou pegar hoje o simulado. Vamos pegar hoje, certo? Certo. Não, mas eu vi isso ontem. Eu vi isso ontem. Pronto, gente. Assim que puder passar, me avisem, por favor. Terminei. Pode passar. Terminei. Tem mais algum aluno que esteja fazendo? Sim, já pode passar também. Terminei já. Também Não, terminei. você escutei, Emerson. Tô falando aqui, pessoal. Tá bom, Emerson? Algum aluno que esteja online, que ainda esteja fazendo, no qual eu ainda não posso passar? Ô, tia, passa logo. Já terminei. Ninguém, Calma. Tem mais algum aluno? Se tiver, eu quero falar um pouquinho. Tem não, Por mim, pode tia. passar, professora. Se tivesse, ele Adiantem, por favor, porque eu estou esperando ainda a Emerson terminar aqui na sala de aula. Aí, quando ele terminar, passo aqui também e começo a explicar. Terminou, meu amor? Vamos lá. Letra B. Em que década? Década é quantos anos? Década é quantos anos? 10. 10. Em que década a produção de cacau do Brasil atingiu seu auge? Qual foi essa produção? Então, aí, a produção de cacau atingiu o seu auge no Brasil na década de 1980. Isso aí é a interpretação do gráfico. 1900. Oi. Pode pôr só década de 80. Pode. Então, aí, ó, em 1980, se vocês olharem no gráfico, tá? Então, ó, a produção de cacau atingiu seu auge na década de 1980 e essa produção foi de mais de 450 mil toneladas. Isso aí só é vocês olharem no gráfico. Então, vocês podem reduzir, sim, aí, colocar no Brasil, na década de 1980, e essa produção foi de mais de 450 mil toneladas. Na letra C. O auge da produção de cacau na Bahia, vocês vão olhar lá na Bahia, tem aí a cor na frente da Bahia, ó, que é o laranja, ocorreu na mesma década que o auge da produção nacional. Então, aí, ó, o auge da produção nacional e do estado da Bahia foi na década de 1980, tá certo? E quanto ao Pará e o auge da produção do Pará, o auge que foi a maior produção, tá certo? Foi em 2010. Então, o auge do estado e o auge nacional ocorre na mesma década. Então, aí ele fala que foram, no caso, em décadas diferentes, tá certo? Na letra D, vamos ter assim agora. Em 2019, a produção de cacau foi maior na Bahia ou no Pará? Então, vocês iriam olhar aqui, ó, em 2019, tá certo? Vocês iriam analisar em qual deles foi maior. Então, com isso, vocês iriam verificar que a maior produção ela foi na Bahia, que está mais elevado. Mas a diferença entre a produção da Bahia e do Pará foi muito pequeno nesse ano, tá certo? Vocês podem observar que eles estão um pouco próximas, porque a diferença foi muito pequena. Letra E, elabora um texto sobre as informações contidas nesse gráfico. Então, aí é uma resposta pessoal, mas aí eu dei uma sugestão, tá certo? Então, quando vocês forem colocar, claro que vocês vão colocar a partir da onde tem a produção de cacau
entre 1974, foram os anos que foram feitas a pesquisa, que foi de 1974 a 2019, sempre esteja acima de 150 mil toneladas. Em todos esses anos, sempre esteja acima de 150 mil toneladas. Vocês sabem que toneladas é equivalente a 1.000 quilogramas, não é isso? Então, na Bahia, essa produção vem diminuindo, mas no Pará, ela vem sempre aumentando. Isso aí é uma conclusão com relação ao gráfico, tá bom? E na letra F, também, que é uma questão pessoal, deu uma sugestão aqui, tá certo? Como vocês poderiam fazer, que pede para elaborar uma pergunta que possa ser respondida com as informações que estão contidas no gráfico, apresentado na página anterior, e depois peço para um colega respondê-la. Verifique, então, se você concorda com a resposta dada. Então, aí, vocês iriam elaborar, tá certo? Uma pergunta, eu botei assim: em que década a produção nacional de cacau foi a mais baixa? Então, vocês iriam analisar aí em qual foi a década que a produção foi mais baixa. Para analisar em qual década ela foi mais baixa, teriam que analisar os 3 estados, tá certo? Então, iriam observar qual foi o ano em que os 3 estados eles tiveram uma queda. E qual foi essa produção? Então, você teria Ô, que fazer... tia, 3 estados não. 2 estados e um país. Tem um país? O Brasil, tia, não é um país, o Ah, Brasil. no final, bem É lembrado, dois dos estados, estados que é a e Bahia e um o Pará, país. o Brasil. Muito bem, verdade. Porque aí depois fala no geral, né, isso do Brasil, sabendo que a Bahia e o Pará também pertencem ao Brasil. Então ele fala no geral, depois fala de 2 estados específicos. Ok, muito bem lembrado, viu, Jardim? Obrigada. De nada. Pronto, concluam aí para poder irmos para a terceira questão. Não, ainda tem a terceira. Tem. Fazer. Mostra aí. Pode dar atenção, né? Acabei. Ok. Terminei, professora. Ok. Terminei. Esse assunto ele é bem facilzinho, porque só é interpretação de gráficos. Você analisa o gráfico e responde as perguntas. Professora? Oi. Então, eu ainda não terminei não, mas copia essa resposta da letra E e da letra F, coloca lá no chat, é melhor, para poder assim adiantando nas outras páginas. Fazer o quê? Copiar, sabe esses nomes aí da letra E, da Mas não letra copia F? não, meu amor. Não tem como copiar não, que é imagem. Ah, a imagem é? É. Tenho mais não, meu piloto Terminei rosa, já. não. Tenho não. Poxa, tia, aquela era bonita. A Sara era para dar um de nós. Era para o quê? Era para dar o piloto para um de nós. Que pena. Mas quando Ele colocar era o tão eu bonito. vou pedir novamente meu piloto rosa para Paula.
Na verdade, eu até tenho ele, só não tem Já tinta. terminei faz já tempo já. Ah, não, tem não, mas não, tem não. Ele secou, por isso mais não. Oi? Só falei que eu já terminei faz tempo já. Tu terminou, Joaquim? Sim, já terminei já. Pronto, dos que estão online, quem ainda que está fazendo? Eu tô fazendo. Luísa, quem mais? Além de Pra Luísa. mim só falta o terceiro, tia. Tu tá no terceiro já, Richard? Tô já. Pronto, só Luísa. Só. Vira pra frente, meu amor. Acabei, professora. Acabou, tem mais alguém? Não. Aqui. Deve ter, sendo que o pessoal é tudo mal educado e não responde. Vê só, gente, eu passo, mas se vocês não falarem que ainda estão fazendo, estão corrigindo, o que é que vai acontecer? Depois vocês vão ter que atualizar, ou vou ter que assistir novamente a aula, entendeu? Vocês vão ter que fazer pelo fato que vocês vão ter que entregar o livro na escola atualizado, tá certo? Então, já que vocês falaram que concluíram, eu vou passar para o slide seguinte, que é a terceira questão, a última questão da página 32, tá bom? Ó, vocês vão fazendo aí, tá certo? Eu só estou esperando o pessoal aqui na sala concluir para eu poder explicar essa terceira questão. Pelo que eu estou vendo, gente, pelo horário, só vai dar tempo a gente eu explicar essa página 32, a última questão, e ainda vai ficar para a próxima aula a página 33 e a 34. Mas ela é bem rapidinha, isso aí é rapidinho, na próxima aula eu irei concluir. São 2 aulas da manhã, né? Aí eu já estou adiantando para vocês que para casa, tá certo? São as páginas 35 e 36. 35 e 36, tá bom? Essas duas páginas, elas não terão correção. Vocês irão fazer. Qualquer dúvida, vocês irão perguntar, tá bom? E na próxima aula, que é amanhã, eu só vou fazer a correção da 33 e da 34, já vou entrar para o próximo capítulo, que são sólidos geométricos, tá bom? Porque de algumas que são mais fáceis, eu estou deixando para que vocês façam e qualquer coisa tirem dúvidas, tá bom? Para poder a gente já dar uma adiantada aí no nosso conteúdo. Tá dando para entender, Thales? Ô, professor, não precisa adiantar o conteúdo, não, porque quando terminar esse livro da quarta unidade, a senhora só vai ficar passando um caderno, né? Mas eu acredito, meu amor, que quando terminar esse livro da quarta unidade, já vai ser justamente na conclusão do nosso ano letivo. Tia, pelo amor de Deus, eu já tô cheia de tanto Vai caderno. ser não, tia. Passar esse Vai caderno tá mais. mais adiantada. Oi? Tá mais adiantada. Tá não, gente. Quase todos os professores estão na página 30 também. Eu achei, né? Ixi, Mas ok, tem alguns professores. Eu acho Roberto que tá? no sexto Roberto tá? ano, eu acho Não, mas o Roberto, Olha. Roberto tá meio desatualizado. Roberto não, mas o professor de educação física, de geografia, provavelmente já tá pela página 30, por aí. Também. Eu acho que o sexto ano é a turma que com matemática vai terminar primeiro mesmo. Porque, assim, apesar de ter estudinho para fazer, mas são assuntos muito fáceis aí, os assuntos que são mais fáceis, vai passando mais rápido. Pronto. Esse capítulo que vem agora, sólido geométrico, é um capítulo pequeno, é um capítulo que não tem tanta coisa para fazer, então ele vai passar rapidinho. Então, eu acredito que essa semana a gente termine ele. Aí, próxima semana, a gente vai começar já com outro capítulo. Então, assim, realmente, eu acho que a gente vai terminar ele rapidinho. Terminou. Tá bom. Ô, tia, sua aula vai acabar agora ou é de meio de 10? Faltam 5 minutos. Vou passar aqui, daqui a pouco eu volto, tá certo, Calil? Olha, nessa terceira questão, gente, esse gráfico ele é chamado de gráfico de barras horizontais. Os retângulos eles estão na forma horizontal. Percebo que a largura dos retângulos sempre vai ser a mesma largura, tá certo? E a distância entre eles também será sempre a mesma. Mas também nesse gráfico nós iremos ter dois eixos, um vertical e outro horizontal. Temos aí o título
tá certo? Sempre tem que ter um título para o gráfico, que no título ele vai trazer o assunto que será abordado no gráfico. Lembrando que o gráfico é a finalização de uma pesquisa, ok? Então, na terceira questão, nós temos o seguinte: o gráfico abaixo representa o preço pago ao produtor de amêndoa de cacau em reais por quilograma, tá certo? De acordo com o quilograma, Ô, irá tia, dizer... quem é que vem? Oi? Quem é que vem? Quem é que vem no lugar da senhora? Samanta 99. Samanta. Olha, e destaca os elementos importantes que orientam e contribuem para a interpretação precisa do leitor. Então, temos aí, tá certo? As setinhas onde vocês teriam que colocar o que significa cada uma delas. Então, temos aí ó, o título do gráfico, tá bom? Nós temos aí o título do eixo vertical, que é estado. O título do gráfico, que é preço pago ao produtor de amêndoa de cacau. Temos aí, ó, logo embaixo nós temos o título do eixo horizontal. Temos aí a linha de grade, tá? São essas linhas que estão aí, que vocês poderão ver. Temos as legendas, que no caso é o azul e o amarelo. O azul que representa julho de 2018 e o amarelo que representa junho de 2018. E temos os rótulos, que são os valores, tá certo? Professora, Oi. vai ter mais alguma aula depois da sua? Vai sim. Gente, deixa eu só passar aqui. Tem alguém fazendo ainda esse? Me dê, Thali. Tem alguém fazendo legendas? Alguém que está online está fazendo ainda esse? Alguém? Não. Pronto. Então, vejam só. Vou passar aqui. Isso aí a gente vai ver amanhã, tá certo? Mas anotem aí a atividade de casa, páginas 35, ó, e 36, tá bom? 35 e 36 são as atividades de casa. Vou finalizar a gravação, tá bom?